Você já sentiu seu coração acelerar de repente? As mãos suarem? A respiração ficar mais rápida diante de uma situação assustadora? Isso é o seu cérebro entrando em ação para te proteger. E tudo isso tem um nome: resposta de luta ou fuga. Esse mecanismo é uma das reações mais antigas e essenciais do corpo humano. É graças a ele que nossos ancestrais conseguiram sobreviver a predadores, perigos naturais e ameaças inesperadas. Mas você sabe o que realmente acontece no seu cérebro quando o medo aparece? Como ele consegue avaliar um perigo em milésimos de segundo e preparar seu corpo para atacar ou correr? Neste vídeo, você vai descobrir como o medo é processado neurologicamente, quais estruturas cerebrais estão envolvidas e por que, às vezes, essa resposta pode ser ativada mesmo quando não há nenhum perigo real. Prepare-se para mergulhar no fascinante funcionamento do cérebro humano e entender como a biologia da sobrevivência ainda influencia nossas emoções e decisões até hoje. O que é a resposta de luta ou fuga? A resposta de luta ou fuga, também conhecida como fight or flight, é uma reação fisiológica que ocorre quando o corpo identifica uma ameaça. Esse processo começa no cérebro, mais especificamente na amígdala, uma pequena estrutura com o formato de uma amêndoa localizada no sistema límbico, a área do cérebro responsável pelas emoções. Ao detectar algo potencialmente perigoso, a amígdala envia um sinal de alerta ao hipotálamo, que por sua vez ativa o sistema nervoso autônomo. É aí que tudo começa. O corpo se prepara para duas opções instintivas: enfrentar o perigo ou fugir dele o mais rápido possível. Esse mecanismo evolutivo era essencial para os nossos antepassados. Imagine um homem das cavernas encontrando um tigre. Em questão de segundos, o corpo dele precisava decidir: pegar uma arma e lutar ou correr para salvar a própria vida. Mesmo nos dias de hoje, com perigos bem diferentes, esse sistema continua funcionando da mesma forma. O mais impressionante é a velocidade com que tudo acontece. Em menos de um segundo, o cérebro analisa a situação e ativa uma reação complexa e coordenada. E isso nos leva ao próximo ponto: quais mudanças ocorrem no corpo nesse momento? O corpo em alerta. Reações físicas imediatas. Assim que a resposta de luta ou fuga é ativada, o corpo entra em estado de alerta máximo. O hipotálamo estimula as glândulas suprarrenais a liberarem adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. Esses hormônios são responsáveis pelas principais mudanças físicas que sentimos ao ficar com medo. O coração acelera para bombear mais sangue aos músculos. As pupilas dilatam para melhorar a visão. A respiração se torna mais rápida e superficial, aumentando o fornecimento de oxigênio. O sangue é desviado de áreas como o estômago e intestinos para regiões mais críticas, como pernas e braços, preparando o corpo para correr ou lutar. Além disso, os músculos ficam mais tensos, a pele pode ficar fria e suada, e até a percepção do tempo pode mudar. Muitas pessoas relatam que situações de medo parecem acontecer em câmera lenta. Tudo. Isso tem um único objetivo: aumentar as chances de sobrevivência. São respostas automáticas, fora do nosso controle consciente, orquestradas com precisão pelo cérebro e pelo sistema nervoso. O problema é que esse mecanismo, que deveria ser ativado apenas em situações de perigo real, pode ser disparado por motivos muito menos ameaçadores, como falar em público, receber uma crítica ou até ver uma cena assustadora na televisão. A amígdala e o cérebro racional. Um conflito constante. No centro da reação ao medo está a amígdala cerebral, que age como um sensor de perigo, mas ela não age sozinha. Existe também o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, que avalia os fatos com lógica. Quando esses dois entram em conflito, surgem situações curiosas. Por exemplo, você sabe racionalmente que uma aranha pequena dentro do banheiro não vai te matar, mas mesmo assim pode sentir pavor. Isso acontece porque a amígdala responde muito mais rápido do que o córtex pré-frontal. Ela atua como um alarme automático, que dispara primeiro e pergunta depois. Esse processo foi chamado por neurocientistas de atalho da amígdala.
Em vez de esperar que o cérebro analise toda a situação, a amígdala prefere pecar pelo excesso e ativar a resposta de luta ou fuga, mesmo diante de ameaças pequenas ou imaginárias. E esse erro é o que muitas vezes leva a fobias, transtornos de ansiedade e ataques de pânico. O cérebro reage como se você estivesse sendo atacado por um leão, quando na verdade você só está tentando atravessar uma ponte ou entrar em um elevador. Por isso, aprender a gerenciar o medo é, em parte, um exercício de reconectar o cérebro emocional com o racional, criando uma comunicação mais equilibrada entre essas áreas. O medo crônico, quando a resposta de luta ou fuga. Nunca desliga, embora o medo seja uma ferramenta importante para a sobrevivência, quando ele se torna crônico, os efeitos podem ser devastadores. Em vez de proteger, o sistema começa a desgastar o corpo e a mente. Pessoas que vivem constantemente em estado de alerta, seja por estresse, ansiedade, insegurança ou traumas, mantêm o corpo em uma versão ligada da resposta de luta ou fuga. Isso significa níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, circulando no organismo por longos períodos. Os efeitos são variados: insônia, cansaço constante, imunidade baixa, problemas digestivos, ganho de peso, irritabilidade e dificuldade de concentração. O sistema nervoso não foi feito para viver sob tensão contínua, e quando isso acontece, o corpo começa a falhar. Além disso, o medo constante altera a maneira como o cérebro funciona. Regiões como o hipocampo, responsável pela memória, e o próprio córtex pré-frontal começam a perder eficiência. A pessoa se torna mais impulsiva, menos racional e mais propensa a desenvolver depressão e transtornos de ansiedade generalizada. Por isso, aprender a acalmar a mente e sair desse estado de alerta constante é essencial para uma vida mais equilibrada. Como controlar o medo e reprogramar o cérebro? Boa notícia é que o cérebro é plástico, ou seja, capaz de se adaptar e mudar. Isso significa que é possível, sim, treinar a mente para lidar melhor com o medo e evitar que a resposta de luta ou fuga seja ativada desnecessariamente. Um dos caminhos mais eficazes é a respiração consciente. Quando você respira lenta e profundamente, envia um sinal ao sistema nervoso de que está seguro. Isso ajuda a desacelerar os batimentos cardíacos e a reduzir o nível de adrenalina no sangue. Outras técnicas eficazes incluem meditação, mindfulness, atividades físicas regulares, terapia cognitivo-comportamental e até exposição gradual ao medo, uma técnica usada para tratar fobias e traumas. Além disso, entender o funcionamento do próprio cérebro ajuda a tirar o medo do mistério. Saber que certas reações são automáticas e não refletem um perigo real permite que você questione seus pensamentos e escolha respostas mais saudáveis. A chave está em desenvolver a autorregulação emocional, a capacidade de reconhecer o medo, compreender sua origem e agir com equilíbrio. Isso transforma o medo de inimigo em aliado, um alerta que serve sim para te proteger, mas que não precisa dominar sua vida. Conclusão: medo é uma reação natural, poderosa e necessária. Ele nos manteve vivos por milhares de anos. Mas, em um mundo onde o perigo nem sempre é físico ou imediato, entender como o cérebro reage ao medo é essencial para manter o equilíbrio entre proteção e bem-estar. Agora que você sabe o que acontece no cérebro durante a resposta de luta ou fuga, pode começar a observar seus próprios comportamentos com mais consciência. Lembre-se, o medo nem sempre é sinal de fraqueza. Muitas vezes, é apenas o cérebro tentando te proteger do desconhecido. Gostou desse conteúdo? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que vive lutando contra seus próprios medos. E não se esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos sobre neurociência, comportamento e curiosidades do cérebro humano.